A história poderosa de João Batista, o profeta que preparou o caminho para Jesus. Em uma época marcada por silêncio e expectativa, quando muitos acreditavam que Deus já não falava mais com seu povo, um casal idoso da Judéia foi escolhido para protagonizar um dos maiores milagres da história. Zacarias e Isabel, apesar de sua fidelidade a Deus, carregavam a dor da esterilidade. No entanto, em um dia comum de serviço no templo, Zacarias foi surpreendido pela visita do anjo Gabriel, que anunciou algo extraordinário. Eles teriam um filho, e ele seria chamado João. A incredulidade momentânea de Zacarias custou-lhe a voz, mas seu silêncio se tornou símbolo do mistério divino que envolvia aquele nascimento. Quando João veio ao mundo, não foi apenas uma criança que nasceu, mas uma promessa viva de que a voz de Deus ainda ecoava. Seu pai, liberto da mudez, declarou em profecia: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar o seu caminho. Os anos passaram, e João cresceu não nos confortos da cidade, mas nos desertos áridos onde o vento, a areia e o silêncio moldaram sua alma. Sua aparência era singular. Vestia-se com roupas rústicas de pelos de camelo, alimentava-se de mel silvestre e gafanhotos, e carregava no olhar uma intensidade que poucos podiam sustentar. O deserto foi sua escola, e nele aprendeu a ouvir a voz de Deus de forma clara, sem distrações. Ali, em meio ao nada, João descobriu sua missão: ser a voz que clamaria não para si mesmo, mas para anunciar alguém maior, alguém que traria luz ao mundo. Quando surgiu em público, sua pregação ressoava como trovão. Arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Seu batismo nas águas do Jordão se tornou símbolo de renovação, e multidões vinham, movidas pela necessidade de mudança e esperança. Mas João não buscava glória pessoal. Sua vida inteira foi dedicada a preparar o caminho para o Messias. Suas palavras eram duras, cortantes, mas cheias de verdade. Denunciava a hipocrisia, exigia frutos dignos de arrependimento e lembrava a todos que ele não era o Cristo. Sua missão era clara: ser ponte, ser voz, ser testemunha. O silêncio de séculos foi rompido pelo eco da voz de João no deserto. Sua história começava a tomar forma, e os sinais do cumprimento da promessa divina estavam cada vez mais próximos. O povo sentia que algo grandioso estava para acontecer, mas ninguém imaginava a dimensão do que viria. João era apenas o precursor, mas sua presença já mudava vidas e preparava corações para o encontro com o Filho de Deus. O deserto ainda guardava o eco da voz firme de João Batista, que atraía multidões de todas as partes. Homens simples, mulheres aflitas, soldados endurecidos pela vida, e até líderes religiosos se aproximavam das margens do Jordão. Alguns iam por curiosidade, outros por desejo sincero de mudança. Mas todos, sem exceção, eram confrontados com uma verdade que não podiam ignorar. João não oferecia um discurso agradável ou um consolo superficial. Ele não alisava consciências nem fazia promessas vazias. Sua mensagem era direta: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E quando alguém se aproximava das águas, João mergulhava aquela pessoa no rio, como sinal visível de transformação. O batismo de João era um marco, um chamado para uma nova vida. Ainda assim, João nunca se colocou no centro da mensagem. Ele sempre lembrava que sua missão era preparar corações para alguém maior, alguém que estava por vir. Suas palavras enchiam o ar de expectativa. Eu vos batizo com água, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O povo ouvia, e uma sensação de mistério pairava sobre o deserto. Quem seria esse que viria? E então, em um dia aparentemente comum, essa expectativa foi interrompida por uma presença única. Entre a multidão que se aproximava, João viu alguém caminhar em direção ao Jordão. Sua figura era simples, sem adornos, sem símbolos de poder terreno. Mas havia algo diferente nele, algo que fez o coração de João disparar. Seus olhos reconheceram aquilo que sua alma já sabia. Era o Messias.
Jesus se aproximou e, com uma serenidade que parecia envolver todo o ambiente, pediu a João: "Quero ser batizado por você." O choque de João foi imediato. Como poderia ele, um homem comum, batizar o Filho de Deus? Humilde respondeu: "Eu é que preciso ser batizado por ti, e vens a mim?" Mas Jesus insistiu: "Deixe assim por agora, convém que cumpramos toda a justiça." E João obedeceu. Quando Jesus entrou nas águas do Jordão, o tempo pareceu parar. O rio, que tantas vezes recebera pecadores arrependidos, agora era o palco de um encontro divino. João mergulhou Jesus, e ao emergir, os céus se abriram como se uma cortina invisível fosse afastada. Uma luz suave desceu sobre ele em forma de pomba, e então uma voz poderosa ecoou: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado." A multidão ficou em silêncio, impactada por aquela cena celestial. João, com lágrimas nos olhos, sabia naquele instante que sua missão havia alcançado o ponto mais alto. Ele não era a luz, mas tinha preparado o caminho para a verdadeira luz. A confirmação de Deus diante de todos era clara. O Messias estava ali. Após esse dia, João continuou sua missão, mas algo havia mudado. Havia em sua voz uma certeza ainda mais firme, e suas palavras se tornaram ainda mais penetrantes. Ele sabia que seu tempo de protagonismo estava diminuindo, pois o Cristo agora caminhava entre os homens. E mesmo assim, João não se entristeceu, porque seu propósito sempre foi apontar para alguém maior. "É necessário que ele cresça e que eu diminua", declarou João a seus discípulos. Essa frase, simples e poderosa, mostrava a essência de sua vida. Ele não buscava glória própria, não buscava títulos nem reconhecimento. Toda a sua existência era uma seta apontando para Jesus. Ainda assim, sua voz permanecia firme diante da hipocrisia e do pecado. Ele não se intimidava com os religiosos, chamando-os de raça de víboras, e exigindo frutos verdadeiros de arrependimento. Ele também não se calava diante dos poderosos. Sua coragem em denunciar injustiças o levou a enfrentar até o próprio Herodes, governante da região, criticando sua união ilícita com Herodíades, a mulher de seu irmão. Essa ousadia começava a incomodar, mas João não recuava. Ele sabia que sua missão não era agradar homens, mas ser fiel à verdade de Deus, mesmo que isso lhe custasse a vida. E enquanto ele pregava, batizava e preparava corações, o ministério de Jesus começava a se espalhar, confirmando tudo o que João havia anunciado. O deserto, que tantas vezes fora lugar de silêncio, agora era palco de uma revolução espiritual. As águas do Jordão testemunhavam a transição do antigo para o novo, da promessa para o cumprimento. João permanecia como voz, mas a palavra viva já andava entre o povo. E assim, a história seguia para um novo capítulo. O profeta que preparava o caminho veria sua missão chegar a um ponto crítico, onde sua fidelidade à verdade o colocaria diante de perseguição e prisão. Ainda assim, sua voz não se calaria, pois a mensagem que carregava era maior que qualquer cadeia, maior que qualquer ameaça. O Jordão ainda corria, as multidões ainda falavam sobre a força de João Batista, mas o cenário da sua vida estava prestes a mudar drasticamente. O homem que desafiava a todos com a mesma intensidade, ricos e pobres, líderes e soldados, religiosos e governantes, finalmente encontrou a resistência dos que não suportavam ouvir a verdade. Entre eles estava Herodes Antipas, o governante da região que havia tomado como esposa Herodíades, a mulher de seu próprio irmão. Para muitos, esse ato era escandaloso, mas ninguém ousava falar. Ninguém, exceto João. Sem medo das consequências, ele levantou sua voz e denunciou o pecado, declarando diante de todos que aquela união era ilícita diante da lei de Deus. Suas palavras caíram como uma espada sobre Herodes e ainda mais sobre Herodíades, que se encheu de ódio contra o profeta. Ela não queria apenas silenciá-lo, queria vê-lo morto. Herodes, porém, estava dividido. Temia a influência de João sobre o povo,
pois muitos o consideravam um profeta. Ao mesmo tempo, havia em seu coração um estranho respeito por aquele homem que não se curvava. João falava com autoridade que nem mesmo os governantes conseguiam ignorar. Mas a pressão de Herodíades crescia, e logo veio a ordem. João Batista foi preso e levado para a fortaleza de Maqueronte, um lugar frio, isolado, cercado por muralhas imponentes. Ali, no silêncio da prisão, a vida de João tomou um rumo de solidão e reflexão. O deserto que antes era sua escola havia sido substituído por pedras e correntes. As águas do Jordão, que tantas vezes testemunharam seus batismos, estavam agora distantes. Em sua cela, João não tinha mais o céu aberto nem as multidões para ouvir sua voz. Mas mesmo confinado, sua essência não mudou. Ele continuava sendo a voz que clamava, ainda que agora em sussurros e em cartas enviadas por seus discípulos. Foi nesse tempo de isolamento que dúvidas começaram a surgir em seu coração. João sempre havia pregado com convicção, anunciando que o Messias viria, e ao batizar Jesus no Jordão, teve a confirmação divina. Mas agora, na prisão, enfraquecido e cercado pela escuridão, ele questionou: estaria realmente cumprindo sua missão? Seria Jesus de fato aquele que haveria de vir, ou haveria outro? Com esse peso em sua alma, João enviou 2 de seus discípulos até Jesus com uma pergunta que parecia ecoar sua inquietação: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? A resposta de Jesus não veio em teorias ou explicações longas. Ele apenas disse: voltem e contem a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e as boas novas são pregadas aos pobres. Essa resposta carregava mais que palavras. Era a evidência viva de que as profecias estavam se cumprindo. João, ao ouvir o relato de seus discípulos, sentiu no coração uma paz renovada. Mesmo que sua prisão não fosse se abrir, mesmo que sua vida estivesse por um fio, ele sabia. Sua missão estava cumprida. Ele havia preparado o caminho, e o reino de Deus estava avançando. Do lado de fora, sua ausência era sentida. O povo ainda falava sobre ele, ainda lembrava de sua firmeza, de suas palavras cortantes, de sua coragem inabalável. Muitos recordavam a cena às margens do Jordão, quando ele apontou para Jesus e declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essas lembranças mantinham viva a chama de sua influência. Enquanto isso, dentro da fortaleza, Herodíades não descansava. Seu rancor era como fogo que não se apagava. Para ela, João não era apenas um prisioneiro. Era uma ameaça viva, mesmo atrás das grades. Sua voz, mesmo distante, ainda ecoava, denunciando sua culpa, e ela não pararia até vê-lo destruído. Herodes, por sua vez, continuava dividido. Havia noites em que chamava João para ouvi-lo, e ficava perturbado com suas palavras, sentindo o peso da verdade que aquele homem carregava. Mas a pressão ao redor dele crescia como uma sombra que não poderia resistir por muito tempo. Na solidão da cela, João sabia que seu caminho estava chegando ao fim, mas não havia arrependimento em seu coração. Ele havia sido fiel, havia cumprido o chamado de ser voz. Não importava se as correntes o aprisionavam. Sua mensagem já estava livre, espalhada pelo deserto, pelos corações, e agora viva no próprio ministério de Jesus. O tempo avançava, e os dias de João na prisão se transformavam em espera. O futuro parecia incerto, mas uma certeza permanecia. Ele não havia falado em vão. Seu eco continuaria, não apenas em palavras, mas no cumprimento das promessas divinas que estavam acontecendo diante dos olhos do povo. Assim, o profeta do deserto, agora confinado entre pedras frias, aguardava o desfecho de sua missão. O homem que preparou o caminho para o Messias via, mesmo da escuridão, que sua vida havia valido cada renúncia, cada confronto, cada palavra proclamada. Pois seu testemunho estava escrito não apenas na história, mas na eternidade.
O silêncio da prisão de Maqueronte era profundo. Ali, João Batista aguardava sem saber o dia nem a hora em que sua vida seria tomada. O profeta que pregara nas areias do Jordão estava agora reduzido a uma cela úmida, com paredes frias que ecoavam sua solidão. Mas fora daqueles muros, o mundo seguia em festa, e as intrigas que decidiram seu destino estavam se formando como nuvens escuras sobre sua cabeça. Herodes Antipas, o governante da Galiléia e da Pérea, era um homem instável, dividido entre a admiração por João e a pressão de seu entorno. Ele temia a voz daquele profeta, mas ao mesmo tempo havia algo nele que não conseguia ignorar. Porém, Herodíades, sua esposa, não partilhava desse sentimento. Para ela, João era um inimigo. Cada palavra dele era uma lembrança viva de sua transgressão, de sua união ilícita com Herodes. Enquanto João respirasse, a consciência dela não teria descanso. Foi nesse clima que Herodes decidiu oferecer um grande banquete. Era seu aniversário, e como todo governante, ele desejava impressionar. Na fortaleza, os corredores foram preparados com riquezas, tapeçarias, taças de vinho, e a mesa foi posta com os melhores alimentos da região. Convidados importantes compareceram: oficiais, soldados, nobres e líderes. Todos estavam ali não apenas para festejar, mas também para testemunhar a ostentação do poder de Herodes. As tochas iluminavam o salão, refletindo nas taças e nas joias das mulheres presentes. O vinho corria sem cessar, e a música enchia o ar com notas que ecoavam entre as paredes da fortaleza. O ambiente era de euforia e extravagância. Enquanto isso, na prisão, não muito distante dali, João permanecia em silêncio, em oração, talvez ouvindo ao longe os sons abafados da celebração que contrastavam com sua solidão. Foi no auge do banquete que Herodíades encontrou sua oportunidade. Sabendo da fraqueza de Herodes diante das aparências e do prazer, ela planejou um golpe certeiro. Sua filha Salomé, jovem e bela, foi chamada para dançar diante dos convidados. Era incomum que uma princesa se expusesse dessa forma, mas a intenção era clara: conquistar os olhos e o coração de Herodes diante de todos. Quando Salomé entrou no salão, o burburinho cessou. Os olhares se voltaram para ela, e os músicos começaram a tocar uma melodia envolvente. Seus movimentos eram graciosos. Sua beleza iluminada pelas tochas encantava a todos. Herodes, já embriagado pelo vinho e pela festa, foi tomado pela dança. Seus olhos brilhavam, e sua mente enfraquecida pela vaidade já não via limites. Ao terminar, o salão irrompeu em aplausos e gritos de aprovação. Herodes, tomado pela euforia, levantou-se e declarou diante de todos em voz alta: "Pede-me o que quiseres, e eu te darei, seja o que for, até metade do meu reino." Suas palavras, cheias de exagero e ostentação, eram uma armadilha aberta. Ele não sabia que havia entregado sua honra nas mãos de uma jovem manipulada pela própria mãe. Salomé, sem demora, correu até Herodíades. A mãe a recebeu com um olhar frio e calculista. A oportunidade tão esperada havia chegado. Sem hesitar, ela sussurrou em seu ouvido a sentença que carregava desde o início: "Peça a cabeça de João Batista, num prato." Salomé voltou ao salão e, diante de todos, pronunciou o pedido. O silêncio caiu sobre o banquete. As palavras dela ecoaram como uma lâmina cortante. Herodes ficou atônito. Sua expressão mudou instantaneamente. O governador, que momentos antes estava tomado pela vaidade, agora sentia o peso da decisão. Ele sabia que João era inocente, sabia que o povo o considerava um profeta, e dentro de si havia temor de derramar aquele sangue. Mas Herodes também sabia que não podia voltar atrás. Todos no salão haviam ouvido sua promessa. Se negasse, perderia a honra, seria visto como fraco, e sua autoridade seria questionada. O orgulho pesou mais que a justiça, e o medo da vergonha diante dos homens venceu o temor diante de Deus. Com o coração pesado, ele deu a ordem. Um soldado foi chamado, e sem demora, desceu até a prisão.
As tochas iluminavam os corredores escuros, e o som das portas de ferro ecoava pelo caminho. João, sereno, aguardava. Ele sabia que seu fim havia chegado. Não havia desespero em seu coração, mas sim a paz de quem cumpriu sua missão. O homem que havia batizado multidões agora estava prestes a entregar sua vida. O soldado não hesitou. A execução foi rápida e silenciosa. A cabeça de João Batista foi colocada em um prato, como Herodíades havia exigido, e entregue a Salomé, que a levou até sua mãe. A cena, cruel e macabra, contrastava com a dança que havia encantado o salão minutos antes. O profeta que não temeu reis nem multidões foi silenciado não pela verdade, mas pela vaidade e pelo rancor humano. A notícia espalhou-se rapidamente. Os discípulos de João, ao saberem, correram até a fortaleza. Com tristeza e reverência, recolheram seu corpo e o sepultaram em silêncio. Suas lágrimas se misturavam com a certeza de que seu mestre havia sido fiel até o fim. Eles sabiam que João não havia falado em vão. Sua vida, sua coragem e sua fidelidade ecoariam para sempre. Enquanto isso, Herodes não teve paz. O peso de sua decisão não demorou a assombrá-lo. Mais tarde, ao ouvir falar sobre os milagres de Jesus, sua mente perturbada pensou: é João, aquele a quem mandei decapitar. Ele ressuscitou. A sombra do profeta nunca mais deixou o coração do governante. O martírio de João Batista não foi apenas o fim de um homem. Foi o selo de uma vida totalmente entregue ao chamado divino. Ele não buscou glória, não procurou aplausos, não se curvou diante de governantes. Sua missão foi preparar o caminho, anunciar a vinda do Messias e chamar o povo ao arrependimento. Mesmo diante da morte, sua voz não foi apagada. Seu sangue derramado tornou-se testemunho de que a verdade não pode ser silenciada. O deserto guardou sua memória, o Jordão se lembrava de seus batismos, e os corações que ouviram sua mensagem continuaram a carregar suas palavras. João Batista não viveu para si, mas para apontar para aquele que viria. E nesse propósito, ele cumpriu sua missão com perfeição. E assim, a história do profeta do deserto encontrou seu clímax. Não em riquezas, não em tronos, mas em fidelidade até a morte. João Batista permanece como um farol, lembrando ao mundo que a verdade exige coragem, que a missão divina vale mais do que a própria vida, e que a maior honra não está em governar reinos terrenos, mas em preparar o caminho para o reino de Deus. O corpo de João Batista havia sido sepultado em silêncio por seus discípulos. Não houve multidões, não houve procissões, não houve aplausos. O homem que tinha abalado uma geração, que havia pregado com ousadia no deserto e preparado o caminho para o Messias, partiu em uma noite marcada pela crueldade de um banquete. Mas sua morte não apagou sua mensagem. Pelo contrário, ela a gravou com fogo eterno na memória do povo. Quando os discípulos de João levaram a notícia a Jesus, houve um silêncio profundo. O mestre, que já sabia o destino de seu precursor, retirou-se para um lugar solitário. Aquilo não era apenas a morte de um profeta, era o término de uma missão que estava ligada à sua própria. João tinha sido a voz, e agora a voz havia se calado. Mas o silêncio de João Batista ecoava como um trovão. O reino de Deus estava entre eles, e nada poderia detê-lo. O povo, ao saber da morte do profeta, foi tomado por consternação. Muitos lembravam-se de seus batismos no Jordão, de suas palavras afiadas como espada, da maneira como ele desafiava reis e sacerdotes sem temor. Alguns se perguntavam: se João, sendo justo, foi morto assim, o que acontecerá aos que seguem o mesmo caminho? Outros, porém, fortaleciam-se na fé, compreendendo que seguir a verdade poderia custar tudo, até mesmo a vida. A morte de João Batista revelou duas realidades humanas eternas. De um lado, a vaidade e a crueldade de corações que rejeitam a verdade. De outro, a coragem e a fidelidade daqueles que preferem perder tudo a negar sua missão. Ele não teve riquezas, não viveu em palácios, não desfrutou de glórias humanas.
Mas sua grandeza foi tão imensa que o próprio Jesus disse: "Entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior que João." Essa declaração sela sua história como um dos maiores exemplos de fé e coragem já vistos. E aqui está a reflexão que atravessa os séculos. João não foi grande porque viveu para si, mas porque viveu para apontar para outro. Seu chamado não era ser o centro, mas ser a seta que mostrava o caminho. Ele não buscou glória própria, não quis seguidores para si, mas ensinou a todos a olhar para o Cordeiro de Deus. Seu martírio nos lembra que a vida tem maior valor quando não é vivida para a vaidade passageira, mas para a verdade eterna. E você que escuta esta história pode se perguntar: qual é a moral de tudo isso? A vida de João Batista nos mostra que ser fiel ao propósito divino é mais importante que qualquer posição, riqueza ou aprovação humana. Sua voz no deserto ainda ecoa, chamando cada coração ao arrependimento e à preparação para encontrar-se com o Deus vivo. Ele nos lembra que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de permanecer firmes mesmo diante da escuridão. O deserto guarda sua memória, o Jordão carrega o som de sua voz, e a eternidade testemunha sua fidelidade. João Batista viveu e morreu com a certeza de que havia cumprido sua missão. Sua vida nos desafia a perguntar: estamos vivendo para nós mesmos ou para cumprir um propósito maior? Ao terminar esta narrativa, que o exemplo de João Batista encha seu coração de coragem, que você encontre força para enfrentar seus desertos, para não se curvar diante da injustiça, para permanecer fiel, mesmo quando o mundo ao redor tenta silenciar a verdade. Pois a maior vitória não é escapar da morte, mas viver de tal forma que, quando a morte chegar, possa-se dizer: missão cumprida. A história de João Batista não é apenas sobre o passado. Ela é um convite para todos nós hoje. Um chamado para viver com integridade, com coragem e com fé. Pois assim como João preparou o caminho para o Messias, nós também podemos preparar o caminho para que outros conheçam a verdade que liberta. Este foi o legado do profeta do deserto. Uma vida que terminou em uma prisão, mas cuja mensagem continua viva. Uma voz que foi silenciada por homens, mas que ainda fala aos corações. Uma chama que não se apagou, porque foi acesa pelo próprio Deus. E assim encerramos esta jornada. Que a lembrança de João Batista o inspire, que sua coragem o fortaleça, e que sua fidelidade o desafie a viver cada dia como alguém que prepara o caminho para a luz de Cristo.